deputados aqui presentes, o público que acompanha esta sessão, TVAL e Rádio Digital, manifestar mais uma vez no dia de hoje minha preocupação com relação aos encaminhamentos dados que se referem à greve do magistério em Santa Catarina. De uma forma muito competente, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação organizou a categoria do magistério e temos uma greve histórica que tem tido adesão de diferentes setores, da imprensa, apoio dos pais, alunos, professores que nunca se manifestaram ou foram até as ruas. Neste ano, acompanhamos a sua via sacra, eu diria, em busca de um reconhecimento de uma lei que já foi aprovada desde 2008 e que ainda não está implementada em nosso Estado. Bem, no último domingo, o próprio jornal Diário Catarinense de circulação estadual anunciou vários dados, dos quais nós, inclusive, por diversas vezes, temos utilizado esses dados, como, por exemplo, o limite da folha, que hoje está em 42,15, portanto, um limite ainda que pode chegar a 49%, sem comprometer a própria legislação. Também, um segundo dado importante, que no ano passado foi investido em educação 26,3%, mas o próprio jornal diz que, se tivermos o decréscimo do percentual dos inativos pagos com os 25% da educação, nós chegaremos a 22,12%, ou seja, nós ainda não temos 25% de investimento em educação. Uma outra preocupação, que inclusive foi uma das primeiras nossas nessa Assembleia, com relação à grande quantidade de professores ACTs, e se manifesta também no quadro demonstrado, onde nós temos em Santa Catarina 18.342 ACTs, praticamente o mesmo número de concursados, que é 21.514 e 20.578 aposentados. Portanto, mais do que urgente e necessária a realização de concurso público, uma vez que não tem lógica alguma ter um número tão expressivo de professores ACTs. Ainda com relação aos números que foram também apresentados pelo governo, eu diria que de todas as propostas negociadas, é importante dizer aqui que só tem uma greve ocorrendo nesse estado porque o governo ainda não havia recebido o sindicato. Ou seja, a primeira, a segunda proposta que foi apresentada poderia ter acontecido antes da viagem do nosso governador, né? Poderia ter sido acontecida, quem sabe já teríamos avançado nas negociações e o Estado não teria ido para a greve. Aliás, os professores não teriam ido para a greve. Mas é importante dizer que esse processo de negociação começou e avançou em alguns aspectos, no entanto, há muito ainda para avançar. Com relação aos principais avanços, eu destaco que a anistia das faltas da greve de 2008 e todas as outras mobilizações a partir de 2007, que inclusive tem prejudicado a carreira do magistério, o governo aceita a solicitação do sindicato, reconhecendo que, de fato, os professores paralisaram suas atividades, mas já repuseram os 200 dias, portanto, não podem ser penalizados. Também avançamos com relação à revisão do decreto que trata da progressão funcional, onde o governo também sinaliza positivamente. Da mesma forma, a realização de concurso do ingresso, como eu falava anteriormente, nós temos mais de 18 mil professores contratados e o governo acena que em 12 meses fará o concurso público. Também avanço com relação à realização de estudos para
que beneficiam os professores ACTs. E nós temos também, talvez, o principal avanço, que é a formação de um grupo de trabalho entre governo e sindicato, para que a partir da segunda quinzena de junho possamos ter, então, em 4 meses, definitivamente a recomposição da tabela na carreira do magistério. No entanto, quero chamar a atenção aqui dos deputados e também do governo. Está na mão do governo o fim desta greve. E falta muito pouco. O que o magistério está pedindo e o que os números apresentam como possibilidades, diante de tudo que falei anteriormente, e de mais um dado que é fundamental que digamos, a arrecadação desse Estado tem crescido. Nós tínhamos uma previsão de receita de 15 bilhões para este ano. A própria Secretaria da Fazenda já atualiza os números com base nos primeiros 5 meses, dizendo que com base nesses primeiros meses do ano, a arrecadação chegará a 16 bilhões este ano. Portanto, nós temos margem de crescimento. E o que o sindicato está pedindo, e que traduz o sentimento dos educadores, nada mais é do que a manutenção da atual regência de classe. O governo diminuiu a regência de classe dos professores. Hoje, os professores, início de carreira, têm 40% de regência de classe. E os início para séries iniciais 40% e para séries finais 25%. A proposta do governo reduz a regência de classe. Então não adianta reduzir o percentual para 25% e 17% e aumentar o valor na tabela. Então o que os professores estão pedindo mais uma vez é que não se mexa naquilo que já é conquista, que é a regência de 40% e 25% para séries finais do ensino fundamental. Da mesma forma que possamos, de fato, olhar para a tabela apresentada pelo governo e garantir que a tabela, com base na lei do piso, possa ser implementada e, como falei, temos margem para isso. Não impacta no primeiro limite, que é o limite prudencial. Nem sequer chegamos no limite prudencial. Quanto mais no limite legal, que é o segundo limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu faço minha ponderação nesse momento de forma muito cautelosa para dizer que cabe ao governo amanhã, deputado Soares e deputado Dirceu, dizer se quer que os alunos tenham aula em Santa Catarina. Cabe ao governo, portanto, reconhecer que houve avanços, e eu não deixei aqui de citá-los, mas falta ainda 2 aspectos fundamentais. A tabela, que não está contento, como os professores têm se manifestado nas diferentes regiões, das quais eu tenho recebido informações e acompanhado, inclusive de quinta até o dia de ontem, indo para as regionais e ouvindo os professores, e também com relação à regência. Portanto, eu quero fazer um apelo para que o governo faça mais um esforço no sentido de melhorar essa proposta. Como eu falo, tem recurso para isso. Esta mesma casa, projeto de nossa autoria, já denunciou que houve desvios de 16,13% do fundo somente neste ano de 2011. Sem considerar os 3% do inativo e sem considerar também o aumento da arrecadação. Temos condições, sim, de melhorar a tabela e de melhorar a proposta. E como falo sempre, professor foi formado para dar aula. É isso que professor gosta de fazer. Mas a gente tem que fazê-lo com, de fato, com garantias de ter um salário decente para a carreira do magistério. Então, quero solicitar mais uma vez, não temos aqui a liderança do governo presente nesta casa, mas com certeza temos deputados da base do governo, presidente, e a gente quer pedir mais uma vez
30 segundos para a sua conclusão. Queremos pedir mais uma vez apelo e sensibilidade ao governo, porque falta pouco para colocar, senão um ponto final na greve, mas um ponto e vírgula, e continuar as negociações, né, de alto nível, sentando na mesa e buscando avançar ponto por ponto naquilo que falta. Então, está na mão do governo, até o dia de amanhã, avançar na proposta, para que na quinta-feira a Assembleia seja a melhor Assembleia. Obrigado, deputada. Ainda nas breves comunicações.